Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado. Vamos lá. Abençoe sua família, seus amigos, né? Turma, canal Professor Miguel Química, dá uma força aí, inscreve aí para nós, para crescer o canal. Vamos falar aqui de ligação metálica, no ano 1, no ano 2, FUNVIC 2025, né? Pessoal, ligação metálica, o nome já fala, ligação entre metais, né? Então nós vamos aqui para o capítulo 13, né? Tá certo? Não esqueça de fazer a leitura e grifar as páginas 44 e 51, né? O que é essencial nesse capítulo? Compreender a ligação metálica, né? Conhecer as principais propriedades dos compostos metálicos e ligas metálicas, né, pessoal? Vamos lá, então? Capítulo 13. Bom, pessoal, então aqui, esse capítulo 11, 12 e 13, ligação iônica covalente metálica, né? Tá certo? E condutividade elétrica, que é um negócio muito importante. Então, essa novela vai continuar no capítulo 14, que é ácido, depois capítulo ácido e base, né? Depois capítulo 15, que é sais e óxidos, e o capítulo 16 encerra com reações inorgânicas, livro 3. Então, vamos lá fazendo uma revisão, tá certo? E aí, qual que é a condição para conduzir corrente elétrica? Né, ter cargas em movimento, né? Elétrons pelo fio, por exemplo, né? Tá certo? E soluções em química ter íons, cátions e ânions, beleza? Então vamos lá. Entrar metais, álcool e hidrogênio, não é eletrólito, exceto ácido de arrênios. Então, entra metais aqui, ó. Vamos lá. CiO, ou com hidrogênio, não conduz corrente elétrica, exceto os ácidos de arrênios, né? Que a gente vai ver no capítulo 14, o próximo capítulo aí, tá bom? Que esse é o 13, né? Quando a gente coloca HCl na água, o que acontece, pessoal? O cloreto de hidrogênio é H-Cl, tem uma ligação covalente aqui. Então, o cloro está puxando o eletrohidrogênio para mais perto do polo dele. Só que não tem eletronegatividade suficiente para arrancar ainda. Que eletronegatividade é uma força, a tendência de atrair elétrons, né? Aí quando você coloca na água, o oxigênio da água, que é o segundo elemento mais eletronegativo, só perde para o flúor, então o oxigênio ajuda o cloro a arrancar esse elétron do hidrogênio. Aí o hidrogênio fica só com um próton, porque o hidrogênio tem um próton e um elétron. Aí arranca esse elétron do hidrogênio, fica só H+, né? E o Cl ganha um elétron e fica Cl-. E aí cargas em movimento passam a conduzir corrente elétrica. Essa é a característica dos ácidos de arrênios, beleza? Fazendo uma revisão de ligação iônica e covalente, vamos, que a gente vai finalizar aqui, né? Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, e nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Então, na iônica, metal e a metal, um ganha elétrons, outro perde, né? Então, metal perde elétrons, a metal ganha. Um, dois, três, os metais perdem. Cinco, seis, sete, os metais ganham. Para atingir o octeto, né? Para ficar estável igual os gases nobres com oito elétrons na última camada, né? Com exceção do hélio, que fica com dois, né? Aliás, eu vou lembrar, né, pessoal, que o hidrogênio tende a ficar com dois, o lítio também, o lítio, o berílio também, tá certo? E o boro também não estabiliza com oito, né? O boro está no grupo 3 ou 13, né? Tem três elétrons na última camada. Você vai ver em certas formas que ele vai ficar com seis. Mas tudo bem, não esquenta não. É com oito aqui, pronto, acabou. O hidrogênio tem exceção, mas deixa quieto. O hidrogênio tem que saber, o hidrogênio não tem jeito. Tanto é que eu fiz até a música para evitar a confusão, né? Hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2. Então, o hidrogênio vai estabilizar igual o hélio. É o primeiro período. Temos a lei periódica, beleza? Número atômico é o número de prótons, é o número de elétrons do átomo, é neutro. Como o hidrogênio participa tanto de ligação iônica como covalente, você pode fazer assim: o hidrogênio, sou preso por metais e ametais, tenho direito a uma ligação, mas eu não tenho família. Beleza? E tá aqui então o modelo da ligação metálica, né? A ligação metálica, né, pessoal? Lógico, os metais têm alta condutividade elétrica, térmica, exatamente por causa disso daqui, né? Tá? São sólidos, né? De maneira geral, salvo exceções, mercúrio, né? Cálcio, assim por diante. Então, ó, que é líquido, né? Então, ó, então você tem falsos cátions. Na verdade, esses cátions, esse mar deveria estar piscando, aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo. Porque se chega um elétron perto dele, ele desaparece. Se o elétron distancia um pouquinho, ele forma de novo, aí fica positivo. Quando perde elétron, fica positivo, certo? Se o elétron chega, neutraliza. Então, por isso que chama pseudocátions rodeados por elétrons livres, né? Então, seriam falsos cátions imersos, né, no mar de elétrons, como você está vendo nos dois GIFs aqui, ó. Beleza? Aqui essas bolas de baixo seriam os falsos cátions, né? E os elétrons em movimento, assim, né? Como se fosse um mar de elétrons. E aqui nós temos um GIF, né? Olha que legal.
Ligação metálica, desculpa. Ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres, que é o mar de elétrons. Ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres. Olha lá, ó. Então, pedacinho de ferro, uma canequinha de alumínio, né? Olha lá, ou o cinto do professor, a fivela do cinto do professor. Olha lá, se aproxima, né, devido a esse movimento de elétrons contra os corrente elétrica, né? Tranquilo? Ótimo, né? Xará, eu, Felipe, Miguel, né, Felipe, do primeiro ano, né? Um abraço, Felipe, brigadão pela participação aí. Bora? Aí, a separação eletrostática, né, pessoal? Separar componentes de equipamentos eletrônicos, né? É muito útil na reciclagem e tal. Envolve a técnica de moer o lixo, né? E a separação dos componentes em função da diferença de condutividade elétrica, né, pessoal? Considerando as propriedades, explico por que essa técnica é eficaz na reciclagem, né? Então, é exatamente a alta condutividade elétrica, né? A alta condutividade elétrica dos metais presentes aí no lixo, né? Torna a técnica da reciclagem eficaz, né? Beleza? Os metais têm alta condutividade elétrica, né? Então a técnica se torna eficaz exatamente por isso, beleza? Então tá bom. Aí, vamos fazer esse? E agora? Qual dos compostos apresentados é metálico e por quê? Só de olhar, né, pessoal? Aqui você está vendo mais e menos, né? Seria o íons, cátio e ânion, né? Seria o retículo cristalino, por exemplo, do cloreto de sódio. Atração de cátio e ânion, ó. Bem organizado, ó. Mais com menos, tá vendo? Ó? Mais com menos, tá vendo? Mais com menos, beleza? E já aqui você já vê os negativos um pouco mais desorganizados, né? Então seria aqui ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres. Beleza? Vamos seguir? Olha, a substância sinar aquela que é formada por ligação metálica. Ligação metálica, metais, né, pessoal? Os únicos metais que tem aqui é a prata e a platina, né? Olha na tabela periódica, claro, né, pessoal? Prata e a platina, né? Aqui o Hélio é chamado gás nobre, né? São moléculas monoatômicas. Aqui o O2, né? Entre a metais covalentes, né? Ou moleculares, entre a metais, né? Os covalentes ou moleculares, entre a metais, também com hidrogênio. Ligação iônica, metal a metal. Então, tá aí. Prata e platina são metais. Beleza? Ligação metálica. Vamos lá? Ah, propriedades, né, pessoal? As propriedades. Como eu já falei, elevada condutividade elétrica, térmica, né, de calor, né? Tá certo? Ductibilidade transforma em fio, lâmina transformada em fio, né, pessoal? Os átomos vão deslizando uns sobre os outros, né? Os átomos na maleabilidade, né? Maleável porque os átomos vão deslizando uns sobre os outros. Por isso que tem uma alta maleabilidade. Temperatura de fusão elevados, né? Exceto alguns, né? Mercúrio é líquido, né? 39 graus, temperatura de fusão dele. O galho 27, o França 29, então, né? Bem baixo, né? Então, num dia quente aqui, o galho está líquido, né? Um dia bem quente, o galho França está líquido, né? O Mercúrio já é líquido, mesmo porque a fusão dele é bem baixa. Começa lá, quase 40 graus negativos, né? Mas, de maneira geral, fusão e ebulição de metais são elevados aí. O ferro dá 1.500 graus para derreter. E para entrar em ebulição, 3.000, né? O tungstênio, parece que 5.500 graus pô, de fusão dele, né? Então é muito alto, né? Aí a resistência à tração, né, pessoal? Muita resistência à tração e pressão, né? Por isso que é usado em cabos de aço em pontes, né? Beleza? Existe alta pressão, né? Pessoal, tem uma teoria mais atual aí, chamada teoria das bandas, né? Que estuda esse modelo de ligação metálica no enfoque quântico, tá? Você quer dar uma pesquisada, aí vê se tá mais um estudo de nível superior, tá bom? Jogar VOF. Os metais são bons isolantes térmicos. Metais não são isolantes, né, pessoal? Metal não isola nada, pelo contrário, né? Metal conduz o calor, não só isolante, conduz bem o calor. Os metais são maleáveis devido às suas baixas temperaturas de fusão. Não, não dá, né? Metais têm, em geral, altas temperaturas de fusão e ebulição, né? Os metais são bastante usados em equipamentos sujeitos a grande pressão, que acabamos de falar, cabos de aço, ponte, né? Pontes. Os metais permitem a passagem da corrente elétrica sem oferecer muita resistência, claro. Isso que é excelente condutor de corrente elétrica, beleza? Também para prover o Fe, os metais apresentam um brilho metálico, a mesma coloração que a prata. Não, cada um tem suas peculiaridades, né, pessoal? Né? As cores variam, prateado, avermelhado, né, tá certo? Então essas coisas são variáveis aí, né? Algumas coincidem, né, mas alguns são variáveis, mas muitos são variáveis. O ferro é um composto molecular, é um metal, né, gente? É um metal, né?
Ligação metálica. A ductibilidade se refere à capacidade de transformar os metais em fios. Isso aí, ductibilidade. A maleabilidade é a propriedade explicada por meio de um mar de elétrons. Não, pera, condutividade elétrica, né? Tá certo? Maleabilidade traz como verdade, né? Ah, condutividade elétrica é uma propriedade, maleabilidade. Não, tá certo. Desculpa, né? Pode ser sim. É condutividade elétrica, né? Ele é maleável, né? Ele é maleável, porque a maleabilidade. Acabei de mostrar aqui, né? Acabei de mostrar, olha aqui. A maleabilidade, vamos voltar nela só para a gente tirar a dúvida. Aqui, ó, olha lá a maleabilidade, ó. Maleabilidade é virar lâmina, né? O que acontece? Os átomos deslizam sobre os outros, né? Tá certo? Então tem razão. Beleza, maleabilidade. É, pode ser explicado assim, né? Pode ser explicado assim, tá certo? Porque aí os átomos vão deslizando uns sobre os outros, né? E vai formando, e vão formando lâminas, vai ser maleável, né? Beleza? Vamos ver esse? Bom, aqui lendo o exercício aqui, pessoal, né? Fala aqui, resolva aí, né? Pausa, resolva para treinar. Dá uma pausinha, você que vai fazer. Pausou? Elevada condutividade elétrica e térmica, já falamos, metais, né? Aí, pessoal, falando de algumas ligas metálicas, não, só para você ter uma noção, aço inox ou inoxidável, né? Não precisa preocupar com as porcentagens, não, tá? Aí, ferro, carbono, níquel, né? Ferro, cromo, né? Ferro, cromo, níquel, carbono. Ouro, 18 quilates, tem 75% de ouro. E prata e cobre, 12,5 cada um. As ligas metálicas, né, pessoal? Vai envolver custo, um custo menor, tá certo? Uma maior resistência, né? Ó o bronze, bronze e o latão. Bronze é cobre, estanho, o latão é cobre e zinco. Muito usado na indústria de tornearia mecânica, né? O latão, né? Bronze, medalha de bronze, né? Deixa eu falar. Aí outras ligas de alumínio e magnésio e tal. Aí as vantagens das ligas, né? Tem muita resistência, dureza, né? Maleabilidade, menor temperatura de fusão, geralmente menor preço, né? Aí, vamos lá. A prata esterlina é um metal puro ou uma liga? Olha lá, a prata esterlina é feita de 92,5% de prata, sendo o restante de outros metais como o cobre. Olha lá, ele fala, para determinar o grau de dureza de substância, a prata esterlina é classificada em com grau 3 ou 4 de dureza, enquanto a prata e o cobre classificados de grau 2,5 a 3. Então você já vê que a liga, né? A prata, né? A prata esterlina, né? Lá, a prata esterlina é feita 95%. A liga prata esterlina ela é mais dura, né? Ele é um metal puro ou uma liga. Acabamos de falar, né? Ele é uma liga por usar outros metais aqui, ó, né? Prata esterlina é uma liga, né? Tem prata, né? E outros, né? Explique a propriedade da prata esterlina descrita no texto. Dureza, né? Acabamos de mostrar aqui a dureza, maior dureza, resistência, né? Aqui, ó. Maior dureza, resistência, né? Do que os metais puros, né? Beleza? Aqui os metais puros aqui, ó. Acabamos de ver aqui, ó. A prata e o cobre, 2,5 e 3, né? Tem maior dureza e maior resistência, né? Beleza? Então, o uso comercial aí torna você usa bastante comercial, né? Em joias, fabricar joias, etc. Bom, pessoal, chegamos aqui então, né? Não deixar de fazer o Eureka aqui, que eu estou esquecendo de colocar, né? Mas tá aí, ó. Capítulo 13, compostos metálicos, parte 52, nessa ordem. Não deixe de fazer os suplementares também aqui, mergulhando fundo, beleza? Turma, obrigado por ter visto o vídeo. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus, valeu, né? Como vocês dizem na linguagem de vocês, né? Fui, né, pessoal?